Fala galera, eu sou Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E pessoal, eu estou aqui para mais uma aula do nosso curso de Planejamento Tributário. Agora nós estamos no regime do lucro real. E eu quero falar com vocês, nessa aula, sobre adição, exclusão e compensação. Só para relembrar para vocês, qual que é a grande diferença dos tributos do lucro real com o Simples Nacional e o lucro presumido? Porque no Simples Nacional e no lucro presumido, pessoal, todos os tributos eles são pagos com base no faturamento. Já aqui no lucro real, nós temos somente dois tributos, que não são pagos com base no faturamento. Os outros demais são. Então, por exemplo, o PIS, a COFINS, o ICMS, todos eles são pagos com base no faturamento. Mas o imposto de renda e a contribuição social são pagos com base no lucro da empresa. Só que o lucro da empresa, para cálculo de apuração dos tributos, ele não é o mesmo lucro da DRE. E essa é a grande questão para vocês entenderem o lucro real. Então, pessoal, no lucro da DRE, nós vamos pegar aquele lucro e vamos fazer adições, exclusões e também compensações. Se vocês conseguirem entender essa aula, vocês nunca mais vão ter problemas com o lucro real. Então, pessoal, vou pegar aqui uma DRE básica. Na DRE básica, nós temos a receita bruta de vendas, Depois nós deduzimos as deduções, que no caso são os tributos, PIS, COFINS, ICMS, etc. Nós teremos então a receita líquida de vendas. Aí nós deduzimos o CMV, o custo das mercadorias vendidas, ou o custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados. E aí nós temos o nosso resultado operacional bruto. Aí nós temos as nossas demais despesas operacionais, água, energia, etc. Temos as nossas receitas operacionais, vamos supor que a empresa tenha receitas de aluguel, outras receitas em si. E aí temos as despesas financeiras, receitas financeiras. E aí nós temos o nosso resultado operacional líquido. Então foquem, pessoal, eu até coloquei essa setinha para vocês. Esse é, entre aspas, o lucro da minha DRE. E aí, quando nós pegamos uma DRE do lucro presumido, do lucro real, tá assim, resultado operacional líquido antes do imposto de renda e antes da contribuição social. Por quê, pessoal? Porque no lucro real, tanto o imposto de renda quanto a contribuição social são calculados com base no lucro. Só que aí nós vamos pegar esse resultado operacional líquido, pessoal, esse resultado operacional líquido aqui, e o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer adições, exclusões e compensações. Ou seja, aí que você entende que o lucro da DRE não é o mesmo do lucro fiscal. O lucro fiscal, que é o que a gente vai ver agora, é o lucro da DRE ajustado. Ajustado pelo quê? Por adições, por exclusões e por compensações. Então, pessoal, de modo distinto, o artigo 248 do Regulamento do Imposto de Renda, ele determina como lucro líquido a soma do lucro operacional, das adições, das exclusões e compensações. Da onde que eu tirei isso, pessoal? Qual é a base legal? Artigo 248 do Regimento do Imposto de Renda. Pessoal, então o que são essas tais adições, exclusões e compensações? A lógica desses ajustes é promover a adequação necessária do resultado contábil ao aceito pelo fisco, conforme esse artigo que eu acabei de mostrar para vocês. Mas o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, que existem despesas que estão na DRE que vão diminuir o lucro da minha DRE, concordam? E existem receitas que estão na minha DRE que vão aumentar o lucro da minha DRE, concordam? Então, algumas dessas receitas e algumas dessas despesas eu vou ter que excluir, tá? Então, entre aspas, é isso que nós vamos fazer. E eu vou passar para vocês quais são essas despesas que serão excluídas, quais são essas despesas e receitas que serão adicionadas. Então, aqui primeiro é importante vocês entenderem o conceito de despesa dedutível e de despesa não dedutível. O que são despesas não dedutíveis, pessoal? Despesas não dedutíveis são despesas contabilizadas na DRE, ou seja, que reduzem o lucro contábil lá na minha DRE,
mas que não são aceitas pelo fisco, ou seja, que a Receita, de acordo com aquele artigo que eu acabei de mostrar para vocês no imposto de renda, ela não aceita. Já as despesas dedutíveis são despesas contabilizadas na DRE, que reduzem o meu lucro lá na minha DRE e que também são aceitas pelo fisco. Ou seja, nas despesas dedutíveis a gente nem mexe, tá? O que a gente vai mexer são as despesas não dedutíveis, aquelas que diminuem o meu lucro contábil, mas que a Receita me obriga a adicionar para o meu cálculo do tributo de imposto de renda e de contribuição social. Pessoal, então o que são as adições? As adições, pessoal, elas são despesas que vão ser adicionadas e aumentarão a base de cálculo do imposto. São despesas que estão na minha DRE, ou seja, que lá na minha DRE elas diminuem o meu lucro, mas que aqui eu vou ter que fazer o efeito reverso. Eu vou ter que somar elas novamente com o meu lucro para a base de cálculo do tributo. E quais são essas despesas que eu vou ter que somar? São elas as perdas com o método da equivalência patrimonial. Eu até tenho um vídeo no canal onde eu explico o método de equivalência. Provisões para crédito de liquidação duvidosa, o PCLD, antigo PPP, né? Provisões em geral. No caso, as únicas provisões dedutíveis são as de férias e também as provisões de 13º salário. Despesas com brindes. Então, por exemplo, a minha empresa, ela gastou uma nota para fazer brindes, né? Vocês concordam que esses brindes, eles custaram dinheiro? Vocês concordam que são uma despesa para a minha empresa? Ou seja, ela vai diminuir o seu lucro? Só que o fisco não aceita essa despesa para cálculo do tributo. Ou seja, ele manda você adicionar novamente esse gasto que você teve com brinde, essa provisão que você fez do PSLD de liquidação duvidosa, essas perdas com método de equivalência patrimonial, são todas despesas que eu vou ter que somar novamente ao meu lucro para fazer a minha base de cálculo do meu tributo. Também as despesas por infrações fiscais. Então, pessoal, multas. Vocês concordam que a empresa levou uma multa? Aquela multa ela vai ser uma despesa para ela, não é? Ou seja, ela vai diminuir o seu lucro. Vocês concordam que então de alguma forma ela seria beneficiada? Porque a empresa levou uma multa, ou seja, ela vai diminuir o lucro. Consequentemente, ela vai pagar imposto a menos. Sabendo disso, o que a Receita pede? Ela manda adicionar essas despesas por infrações fiscais. Ela manda você adicionar, porque senão você de alguma forma estaria sendo beneficiado. Entendem o que eu digo? Por exemplo, eu tinha um lucro de 10 mil, levei uma multa de 2 mil, ou seja, o meu lucro agora é de 8 mil. Então, pagaria imposto só sobre os 8 mil e não sobre os 10. Então, a minha empresa, de alguma forma, ela foi beneficiada pela infração que ela cometeu. Também, pessoal, a depreciação de bens móveis e imóveis não relacionados com a atividade fim da empresa. Por exemplo, imaginem que tem uma empresa que lá no chão de fábrica tem aqueles maquinários para produzir. A depreciação daqueles maquinários você pode usar normalmente. Só que imagine que lá na sala do gerente tem uma geladeira. E aí aquela geladeira é um bem que deprecia, né? Aquela depreciação da geladeira da sala do gerente, por não estar relacionada com a atividade fim da empresa, então você vai ter que somá-la novamente para a sua base de cálculo do tributo. Então vocês entendem, pessoal, que as adições, elas são, de modo geral, ruins para a empresa? São ruins. Por quê? Porque quanto mais eu adiciono essas despesas que a Receita não aceita, maior será o meu imposto de renda. Concordam comigo? Já as exclusões, elas funcionam justamente da forma contrária. As exclusões são receitas que estão lá na minha DRE, que aumentam o meu lucro na minha DRE, mas que eu vou ter que excluir aqui para diminuir a minha base de cálculo do imposto. São elas: ganho com método de equivalência patrimonial, ou seja, a minha empresa teve essa receita com a equivalência patrimonial, vou excluir. Lá na minha DRE está aumentando o meu lucro, ó. Eu tive um lucro de 10 mil lá, sendo que desses 10 mil, 2 mil foi com equivalência patrimonial, mas aí eu vou ter que excluir e vou pagar imposto só sobre os 8 mil. Ou seja, é uma coisa boa para a minha empresa. Dividendos recebidos de participações avaliadas pelo custo. E também a reversão de provisões não dedutíveis. Tudo isso eu vou excluir
de modo que vai diminuir a base de cálculo para o meu imposto. Então, quanto mais exclusões a minha empresa tiver, melhor será para o imposto, porque menor será o imposto. Concordam comigo? E por fim, pessoal, nós temos as compensações. As compensações parte do princípio que a empresa, em um período anterior, ela teve um prejuízo. Então, imaginem que uma empresa ela tenha tido prejuízo acumulado no valor de R$10.000 no exercício anterior. E no exercício seguinte, ela teve um lucro de 12 mil. Mas concordam comigo, pessoal, que o lucro acumulado lá na minha contabilidade será de 2 mil e não de 12? Porque eu tinha 12 mil de lucro, mas no exercício anterior eu tive 10 mil de prejuízo. Então o lucro acumulado é apenas de 2 mil. Então, o que seria fácil? Eu falar assim, vou pagar imposto somente sobre os 2 mil. No trimestre anterior, por exemplo, eu tive prejuízo, já compenso. Só que o problema é que nem tudo na vida é fácil. Se fosse fácil, ia ser a coisa mais simples do mundo. Mas existem regras, né? Então as empresas elas não podem compensar todo o prejuízo de exercícios anteriores de uma só vez. Há um limite. E esse limite é de 30% do lucro. Então, nesse meu caso, o lucro do exercício foi de 12 mil. Eu só posso compensar 30% de 12 mil, que é 3.600. Ou seja, eu vou pegar 12 mil menos 3.600 e a minha base para imposto de renda será de 8.400. Então, pessoal, resumindo, eu vou pegar o meu lucro líquido da minha DRE, vou fazer as minhas adições, tirar as minhas exclusões. Se a empresa teve prejuízos anteriores, eu vou fazer as minhas compensações sempre limitadas a 30% do lucro. E aí sim eu tenho o meu lucro real. Esse é de fato o meu lucro real. E será sobre o lucro real que será apurado o imposto de renda. E também a contribuição social. Pessoal, tenho certeza que vocês gostaram dessa aula, porque essa aula ficou boa demais. Então, se vocês gostaram mesmo, curtam, comentem e compartilhem. Um grande abraço e até a próxima.